o técnico Cuca e o técnico Fernando Diniz agradam demais a cúpula corintiana. Muita gente falou que é o Fred Luz, tá? É mais do que isso. Eles agradam Augusto Melo, tá? Que é o presidente do clube, pô. Ele é o presidente do Corinthians, tá? Ele, na verdade, que gosta muito do Diniz e gosta do Cuca. Eu li no blend de informações, mas eu tenho mais coisa para falar, tá? Eu tenho mais coisa para dizer. O que eu li lá no blend, né, para vocês, porque assim, hoje me encantaram que o Augusto gostava muito do Fernando Diniz e que ia para cima dele. Aí essa foi a primeira fonte. Aí eu fui numa segunda fonte que me disse assim, Samir, gosta mesmo, que eu fui perguntar do Diniz, e gosta do Cuca também. Aí ela já me acrescentou o Cuca, essa segunda fonte, tá? Eu acredito que o Antônio, nesse momento, é avaliado jogo a jogo, tá? E depois eu fui confirmar com uma terceira fonte que me garantiu que é isso daqui. O Antônio Oliveira, a partir de hoje, ele é avaliado jogo a jogo. Então, se ele perder pro Cuiabá, cara, aí vai ser uma avaliação que a diretoria vai ter que tomar uma decisão, entendeu? Se ele perder para o Palmeiras, até uma fonte do Corinthians, uma fonte importante, me disse, Samir, se ele passar pelo Cuiabá, se ele não ganhar do Cuiabá, empatar com o Cuiabá, ele vai pro derby contra o Palmeiras precisando de um milagre, tá? E aí me falaram depois, já no final da tarde, eu estava até indo pro hospital, que o Corinthians fez já um contato, sim, com o staff do Fernando Diniz. Do Cuca ainda não. O Corinthians está desconfiado que o Cuca está acertado com o Cruzeiro. Quando eu falo que o Corinthians está desconfiado, eu falo que passaram para mim. Talvez o Corinthians já até saiba disso, entendeu? Até saiba disso. Repito, o nome do Cuca agrada o Augusto Melo. Não sei se ele teria coragem de comprar essa batalha, essa briga, porque o Cuca, você sabe que é polêmica, né? E polêmica no Corinthians. Você não precisa buscar polêmicas no Corinthians. Você não precisa arrumar polêmica. A polêmica vem todo dia. Agora, se você traz o Cuca, você já está arrumando, né, sarna para se coçar. Eu não estou falando que está errado ou certo, tá? Trazer o Cuca. Só estou falando uma coisa que vai acontecer. Vocês pensam que não? Trazer o Cuca vai gerar vai ser um problema parecido com aquele. Não sei se é do mesmo tamanho, mas vai. Mas ele gosta muito do Cuca. Mas ele gosta muito também do Diniz. E o que me passaram é que com o Cuca não houve contato. Mas com o Diniz, isso é uma informação que eu estou garantindo aqui para vocês, tá? Uma pessoa que me falou, depois eu fui confirmei com outra, o Corinthians fez contato com o staff do Diniz. É claro que eles nunca vão confirmar isso em on, sabe por quê? Porque vai que o Diniz diz não para o Corinthians e prefere o Atlético Paranaense. Então essa hoje, tá? É a situação do Corinthians para técnico. O nome de Diniz e o nome de Cuca estiverem em reuniões hoje dentro do Corinthians. Eles se reuniram lá, Augusto, o Fred, que chegou agora, o Fred Luz, o Fabinho e outras pessoas que eu não vou falar quem é. Estavam lá presentes, tá? Falaram de Cuca, falaram de Diniz e fizeram, sim, contato, ligação para Fernando Diniz. Para o Cuca ainda não, porque lá de dentro do Corinthians, essas pessoas que me contaram tudo isso, me falaram que o Cuca, o Corinthians desconfia, é que eles falaram isso, né? Porque saindo de mim, aí eu tomo uma responsabilidade para si que é desnecessária, então tem que ter sabedoria nas palavras. Eles até falaram de uma maneira bem enfática em relação ao Cuca, tá? Gostamos muito, seria interessante, mas eu acho que ele vai para o Cruzeiro. Foi o que falaram lá dentro. E aí houve o contato com o Diniz. E o Antônio Oliveira sendo avaliado jogo a jogo. Eu acredito o seguinte, sabe o que eu acredito? O André Andrade diz, o Cuca é frouxo, não aguenta pressão. Eu não traria o Cuca. Gente, eu vou falar um negócio para vocês, velho, tá? Eu trabalhei com o Cuca já, sabe? É um cara que, nos bastidores, presta atenção no que eu vou falar, tá? Presta atenção no que eu vou falar.
Isso é alguma coisa de quem tem experiência. Fala pessoal, tudo bem? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês todas atualizações de forma exclusiva aqui para a galera. Gente, após o Corinthians aí empatar nos minutos finais contra o Atlético Paranaense em 1-1 nesse domingo, o técnico Antônio Oliveira acabou aí respirando um pouco aliviado, mas ainda continua muito pressionado pela diretoria. E nessa quarta-feira o Corinthians vai enfrentar o Cuiabá na Neoquímica Arena. E não tem como o Corinthians negociar outro resultado a não ser a vitória. O Cuiabá estava mal das pernas na competição, mas melhorou muito, cresceu muito. É um time que joga para ficar no intermediário na tabela, né? Ao contrário do Corinthians, que joga para ser campeão, porque não dá para comparar o tamanho do time, tamanho de orçamento, patrocínio, né, com o Cuiabá. Então o Cuiabá acabou aí surpreendendo muitos times. Por exemplo, venceu o Criciúma de 5, venceu também o Fortaleza de 5 e venceu o São Paulo fora de casa, né, no Morumbi no caso, né? E no melhor momento do São Paulo, que estava jogando muito. Agora o São Paulo levou aí uma goleada do Vasco, né? Mas o time do Cuiabá não é um time bobo, é um time bem acertadinho e joga no contra-ataque. Se o Corinthians não tiver cuidado, pode ser surpreendido e perder esse jogo. Hoje volta Yuri Alberto, que contra o Atlético Paranaense ele não jogou Pedro Raul, mas Pedro Raul não deu a resposta que a torcida queria, não deu resultado, não colocou o pé na bola. Tendo em vista que Yuri Alberto, mesmo passando por crítica, né, sendo contestado, ele ainda é o artilheiro do time. Na minha opinião, é o melhor jogador do Corinthians na atualidade, tendo em vista que saiu alguns grandes jogadores do Corinthians. E Corinthians, nessa temporada aí do Campeonato Brasileiro, apenas com 11 jogos, Corinthians apenas tem uma vitória contra o Fluminense. E não pode ser considerado parâmetro o Fluminense, porque olha onde o Fluminense está, na zona de rebaixamento, uma bagunça. O técnico Fernando Diniz acaba de ser demitido, então o Corinthians precisa aí dessa vitória muito importante para respirar um pouco mais, aliviar no campeonato, porque tá mal demais das pernas, tá na zona de rebaixamento e caso perder hoje vai ficar ainda mais difícil a situação do Corinthians. Gente, e após aí esse empate contra o Atlético, o técnico Antônio Oliveira, que eu já critiquei muito aqui, né, por algumas decisões pontuais, né, por escalar jogador que eu acho que não deveria jogar naquele jogo, por deixar o time muito na retranca, por tirar o Ranieri e colocar muito atrás muitas vezes, e Ranieri não é zagueiro, Ranieri é meio campista, então eu critiquei muito, mas dessa vez eu vou elogiar. Antônio Oliveira foi para a entrevista contra o Atlético Paranaense domingo e rasgou o verbo. Falou o que o torcedor corintiano precisava de ouvir. Por quê? Porque ele entendeu que o Carlos Miguel tá, em outras palavras, né, usando o Corinthians para se promover. Porque o Cássio saiu e o Carlos Miguel era um jogador que tinha a maior oportunidade do mundo de se tornar um ídolo no Corinthians. E aí, Antônio Oliveira está entendendo que ele não aproveitou essa chance, ele fez outra escolha. E a torcida do Corinthians não entende que essa escolha é a mais correta. Abrir mão do Corinthians para jogar no Nottingham Forest. Então, Antônio Oliveira disse na entrevista coletiva: Carlos Miguel não joga mais aqui no Corinthians. Então, amanhã contra o Cuiabá, o goleiro titular será o Donelli. Donelli será o goleiro titular. Matheus Donelli será o goleiro titular. A diretoria do Corinthians não ficou satisfeita, porque ele jogou o derby contra o São Paulo, depois estava suspenso, né, ia voltar contra o Atlético Paranaense, e aí alegou dor no tornozelo. Então, tanto a diretoria quanto Antônio Oliveira não gostou dessa situação. E Antônio Oliveira, abre aspas para uma frase dele na entrevista coletiva que eu prestei muita atenção: tem que estar aqui no Corinthians quem queira estar. Então, ou seja, ele deixou claro que como ele está percebendo que o Carlos Miguel está mais focado em ir embora,
então ele não vai jogar também. Então, Carlos Miguel está afastado no Corinthians, vai treinar separado. Corinthians ainda não liberou o jogador porque o Nottingham Forest ainda não fez o pagamento de 4 milhões de euros. Assim que fazer, já era, ele estará liberado para ir embora. E esse jogo da manhã contra o Cuiabá é um jogo importantíssimo, porque o Corinthians tá buscando aí a melhora na tabela. Antônio Oliveira tá muito pressionado. Cuca saiu do Atlético Paranaense. Diniz saiu do Fluminense. São dois nomes que tá ganhando muita força no Corinthians, principalmente o nome do Diniz. Então, caso o Corinthians perder amanhã contra o Cuiabá, certeiramente que Antônio Oliveira será demitido. Ele só não foi demitido e esteve no banco do Corinthians para treinar, para o jogo contra o Atlético Paranaense, porque o Corinthians não conseguiu até na sexta-feira passada fechar com o novo treinador. E o Corinthians quer primeiro fechar com o treinador para depois dispensar o técnico Antônio Oliveira. Cada um tem entendimento. Algumas pessoas da imprensa entendem que o Corinthians está fazendo um planejamento. Outros acham que não deveria ser assim. Primeiro você dispensa para depois contratar. Outros já acham que o Corinthians está fazendo um planejamento. Após contratar um técnico, aí sim dispensa outro, que não vai ficar sem treinador. Então, tem refletido muito a bagunça da diretoria do Corinthians para dentro de campo. Tendo em vista que o time hoje praticamente não venceu o Série A. Venceu o Fluminense, que é um time de Série A. Porém, não tem como eu falei para vocês, ser parâmetro. Porque o Fluminense está aí totalmente desorganizado, totalmente perdido em campo, tem levado goleada, né? E para completar o vídeo, eu quero trazer uma informação também do Alex Cassundé. Ele vai prestar depoimento hoje, terça-feira. Ele é o dono da empresa que intermediou o acordo entre Corinthians e Vaidbet. Então foi o Cassundé que fez o repasse de R$1 milhão para uma empresa, né? Aí, laranja. Então a polícia civil, né, confiscou aí o celular do Alex Cassundé para fazer uma perícia e saber qual é a veracidade dos fatos. Corinthians também tem muito interesse para saber se isso é uma informação plantada ou se realmente está acontecendo, como teve o vazamento dos prints com os diretores do Corinthians. Então, uma situação que o Corinthians aparece nas manchetes, nas páginas de revista, né, de forma muito ruim, de forma muito degradante para o Corinthians. E aí, galera, o que vocês acham? Corinthians consegue vencer o Cuiabá amanhã ou não? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like. E se você não é inscrito, deixa sua inscrição. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.